Batida de falta perfeita, drible impecável, passe espetacular e uma visão de jogo incrível. Essas são só algumas das características de Zico. E hoje nos vamos falar sobre o porquê desse cara ser o maior ídolo do Flamengo e um dos maiores do mundo. Mas antes de começarmos, já se inscreve aí e deixa o like se quiser mais vídeos como esse aqui no canal. Dito isso, bora pro vídeo. Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, nasceu em 3 de março de 1953 no Rio de Janeiro. E era o caçula dos 6 filhos do imigrante português José Antunes Coimbra, que era um fervoroso torcedor do Flamengo. E foi goleiro amador na juventude. Sua mãe era a brasileira Matilde da Silva Coimbra. Como ele era bem pequeno, seu nome Arthur virou Arthurzinho e depois Arthur Zico. Até que uma prima, Ermelinda, reduziu carinhosamente para Zico. E assim surge o nome de uma lenda. Zico jogava num pequeno time de futebol de salão formado por amigos e familiares que se chamava Juventude de Quintino, do bairro de Quintino Bocaiúva, na zona norte do Rio de Janeiro. Seu futebol ainda menino chamou a atenção. Mas seu primeiro clube de futebol de campo foi o Flamengo, para onde se transferiu aos 14 anos de idade, quando em 1967 o radialista Celso Garcia, amigo da família, assistiu uma partida de Zico em um torneio no River, onde jogava com a camisa do Santos, em que o garoto marcou 10 gols em vitória de 15-3 de seu time. Garcia o levou para a escolinha de futebol do clube. Zico só estreou no time principal em 1971, em uma partida contra o Vasco da Gama, cujo placar terminou 2-1 para o time rubro-negro. Zico só foi se firmar como titular na equipe em 1974, depois de passar por uma intensa preparação física que incluía a dedicação de boa parte de seu dia devido ao corpo antes franzino. Por conta desse físico de início de carreira, e de seu bairro de origem que era Quintino, Zico ganhou o carinhoso apelido de Galinho de Quintino. Pela equipe principal do Flamengo, Zico ganhou o Campeonato Carioca de 1972, que foi o seu primeiro título como profissional. Mas ainda demoraria 2 anos para afirmar-se no elenco e acabar como imagem de um jogador de físico fraco, que desabava com a primeira pancada dos adversários. Em 1974 Zico ganhou a camisa 10 e começava a demonstrar futebol empolgante, com dribles, lançamentos e arrancadas fulminantes em direção ao gol e também a habilidade que o marcou de cobrar milimetricamente as faltas que batia. Neste ano, conquistou seu segundo Carioca pelo Flamengo, o primeiro como titular e camisa 10, liderando uma equipe jovem em decisões contra as equipes mais experientes de Vasco e América. No Campeonato Brasileiro, recebeu sua primeira bola de ouro da revista Placar, eleito pela publicação o melhor jogador do campeonato. A partir de 1978, o Flamengo ingressaria em um período áureo sob o comando em campo de Zico. Com um futebol quase perfeito, só possível de ser parado com violência, Zico conquistou um tricampeonato carioca, o terceiro do clube. Em 1979 ele também marcou seu 245º gol, em partida contra o Goytacás, superando, ainda aos 26 anos, Dida como o maior artilheiro da história do Flamengo. No ano seguinte, viria finalmente o inédito título no Campeonato Brasileiro. As finais foram contra o Atlético Mineiro. Contundido, Zico não jogou a primeira partida, em que os alvinegros venceram, no Mineirão, por 1-0. Voltou ao time no jogo de volta, no Maracanã, tendo dado passe para o primeiro gol e marcando o segundo do Flamengo na vitória por 3-2 que lhe deram pela primeira vez às suas mãos a taça de campeão nacional. Com o título nacional, o clube credenciou-se pela primeira vez para disputar a Taça Libertadores da América. Na primeira fase, por ter empatado em número de pontos com o Atlético Mineiro, uma partida de desempate foi marcada. O confronto ocorreu no estádio Serra Dourada. A polêmica partida foi encerrada aos 37 minutos do primeiro tempo, pois o rival mineiro teve 5 jogadores expulsos pelo árbitro José Roberto Uray. O Flamengo foi declarado vencedor e avançou para a fase semifinal da competição, onde superou o Deportivo Cali, da Colômbia, e Jorge Wilstermann, da Bolívia. Na decisão, encarou os chilenos do Cobreloa. Zico marcou os 2 gols na vitória por 2-1 na partida de ida, no Maracanã. O jogo da volta, no Chile, foi marcado pela enorme violência dos rivais, especialmente de seu zagueiro Mário Soto, que agrediu com um anel afiado os flamenguistas Andrade e Ligo. Os chilenos venceram por 1-0 e o jogo ficou marcado pelo soco que Anselmo deu no zagueiro Soto e pelo regulamento da época, o troféu seria decidido em campo neutro, que foi em Montevidéu, no Estádio Centenário.
Zico novamente marcou os 2 gols da vitória, dessa vez de 2-0, o segundo deles, a 10 minutos do fim, em uma de suas mais inesquecíveis cobranças de falta. O título continental foi seguido por mais um carioca, sobre os rivais do Vasco, em partida dedicada ao técnico Cláudio Coutinho, falecido antes do primeiro jogo da decisão. O ano mágico de 1981 terminava da melhor forma possível. Da decisão estadual, o time foi para Tóquio enfrentar os britânicos do Liverpool na Copa Intercontinental. A equipe inglesa era amplamente favorita. Nos últimos 8 anos, havia conquistado 5 vezes o campeonato inglês, uma Copa da UEFA e 3 Copa dos Campeões da UEFA. O título mundial, que até então só havia vindo ao Brasil por meio do Santos de Pelé, foi conquistado após exibição primorosa do Flamengo, que venceu por 3-0. Os 3 gols, marcados todos ainda no primeiro tempo, saíram de jogadas de Zico, no primeiro e no terceiro, por assistência direta a Nunes, e no segundo, marcado por Adílio, após cobrança de falta do Galinho rebatida pelo goleiro adversário Bruce Grobbelaar. Zico foi eleito o melhor em campo mesmo sem ter marcado, recebeu como premiação individual um cobiçado carro esporte da patrocinadora da partida, a Toyota, juntamente com Nunes. Ambos demonstrariam a grande união do grupo, vendendo os veículos e dividindo igualmente o dinheiro entre os jogadores. Ainda antes da partida, ao ser indagado sobre o favoritismo dos britânicos, Zico disse dito: "Eles são favoritos sim, mas para o segundo lugar, o que é até muito honroso." Durante o jogo, desesperado, o goleiro Grobbelaar gritava ao zagueiro e capitão Phil Thompson: "Joga o Zico para longe, Thompson! Joga o Zico para longe, em nome de Deus!" Após, o técnico adversário, Bob Paisley, declarou: "Vocês jogam um jogo que desconhecemos. Vocês dançam, isso devia ser proibido." Cobiçado por clubes mais tradicionais do país, como Roma e Juventus, sua ida à modesta equipe da Dinese causou escândalo no resto da Itália. A federação chegou a suspender a compra, orçada em 4 milhões de dólares, em valores da época, o maior valor pago até então no país por um jogador, o que revoltou os moradores de Udine, que começaram a disparar mensagens de separatismo. A ameaça foi levada a sério pelo presidente do país, Sandro Pertini, que enfim autorizou a compra de Zico. O Galinho chegou a Udine tratado desde logo como um rei. Mesmo assim, manteve sua postura humilde e profissional, procurando deixar todos à vontade. Um dos reservas do time, Pradella, chegou a ter calafrios e desarranjos intestinais na primeira vez em que foi escalado para jogar ao lado do brasileiro. Dedicado a ajudar o clube a conseguir o título na Série A, Zico fez sua parte, liderando um time fraco a uma honrosa 9ª colocação na temporada 83-84, a 4 pontos do time que ficou na 4ª, a Internazionale, que daria vaga para a Copa da UEFA. Após 2 temporadas na Itália, Zico voltou no segundo semestre de 1985 ao seu clube do coração. O retorno foi possibilitado por uma operação organizada pela Agência de Publicidade Estrutural, financiada pela Sul América Seguros e com apoio da Rede Manchete, chamado Projeto Zico, que incluiu a criação de um filme publicitário em que 6 garotos fanáticos pelo Flamengo iam à Itália buscar de volta o ídolo. O primeiro jogo na volta para o Brasil, no dia 12 de julho de 1985, foi um amistoso contra um combinado de craques internacionais, como Paulo Roberto Falcão, Karl-Heinz Rummenigge, Cerezo e Diego Maradona. O Flamengo venceu os amigos de Zico por 3-1. Zico marcou um gol de falta. Jacuzinho, ponta esquerda do CSA de Alagoas, marcou o gol dos amigos de Zico. O primeiro jogo oficial, em 14 de julho, foi uma vitória rubro-negra por 3-0 sobre o Bahia, com gols de Zico, Tita e Chiquinho. Os festejos, entretanto, deram lugar à agonia pouco depois, após sofrer falta desleal de Márcio Nunes, em partida contra o Bangu. A pancada devastou suas pernas. Zico teve torções nos 2 joelhos e no tornozelo esquerdo, contusão na cabeça do perônio esquerdo e profundas escoriações na perna direita. Teve de se submeter a 3 cirurgias no joelho esquerdo e a longo período de recuperações devido aos consequentes problemas musculares. Só optou por elas pois teria de encerrar a carreira se não as fizesse. Havia também a motivação extra pela realização da Copa do Mundo FIFA no ano seguinte. Para voltar a jogar, teve de suportar até 8 horas diárias na sala de musculação da Gávea.
A resposta aos que já o consideravam ex-jogador veio em fevereiro de 1986, às vésperas da Copa, em um Fla-Flu. Os festejos rubro-negros antes da partida eram destinados à estreia de Sócrates como jogador do Flamengo, naquele dia. Após o jogo, as comemorações deram-se em função da atuação de gala de Zico, que marcou 3 gols, 1 de falta, na goleada flamenguista por 4-1. No Flamengo, a recompensa viria com o título estadual naquele mesmo ano e, no seguinte, seria o tetracampeonato brasileiro. Zico decidiu parar de jogar no segundo semestre de 1989. Sua última partida oficial no Flamengo terminou da melhor forma, uma goleada de 5-0 sobre o Fluminense. Em 1991, retornou ao futebol, para disputar o ainda incipiente futebol japonês. No Japão, ele atuou pelo Sumitomo Metals e pelo clube originado deste, o atual Kashima Antlers, de 1991 a 1994, quando deixou definitivamente os campos. Recebeu uma das raras expulsões na carreira, ao cuspir na bola por sua irritação com a atuação do árbitro, que estaria favorecendo o adversário, que acabou ficando com o título. Zico aposentou-se após o término da segunda edição da J-League, com Kashima ficando em terceiro na classificação geral. Zico ganhou uma estátua em sua homenagem por lá. Essa foi a história de Zico por clubes. Já sai a parte 2 falando sobre suas participações em Copas do Mundo. Deixe o like se curtiu e se te interessar se inscreva no canal. Até mais!